Nas profundezas das profecias antigas, existem segredos que desafiam tudo o que pensamos saber sobre o céu e a terra. Entre os mistérios mais sombrios da humanidade, há uma história que precede o grande dilúvio. Uma história que o livro de Gênesis apenas sugere. Um relato proibido, escondido nos livros apócrifos e nos pergaminhos esquecidos do deserto. É uma história sobre anjos e sobre o sangue humano. Eles eram conhecidos como os vigilantes, os anjos que observam. Mas, em um dia fatídico, eles deixaram de apenas observar. Atraídos pela beleza das filhas dos homens, eles tomaram uma decisão que mudaria o destino do mundo para sempre. Desceriam à terra, não como mensageiros divinos, mas como transgressores. O livro de Enoque nos revela que 200 desses seres celestiais fizeram um pacto no topo do Monte Hermon. Um juramento terrível, selado com fogo e palavra eterna. Eles abandonariam suas moradas celestiais e se uniriam às mulheres humanas, desafiando abertamente a ordem do Criador. O líder deles, chamado Semjasa, temia que fosse o único a pagar o preço por esse crime terrível. Mas todos juraram juntos, compartilhando o peso da rebelião. E assim, os portões do céu se abriram. E a terra foi invadida por luzes que não pertenciam a este mundo. Esses seres, repletos de poder e conhecimento proibido, tomaram esposas entre os humanos. E dessa união profana, nasceu algo que o mundo jamais tinha visto. Seres híbridos, gigantes violentos e incrivelmente sábios. Eram os Nefilim, filhos de anjos e mulheres, portadores de uma força sobrenatural, mas com uma alma dividida entre o céu e o inferno. Esses gigantes caminharam pela terra antiga, e sua presença corrompeu tudo ao redor. Eles dominaram nações, ergueram monumentos colossais que até hoje desafiam a nossa compreensão e controlaram os reinos humanos com mão de ferro. Os povos daquela época os veneravam como deuses. E as lendas dos titãs, dos deuses da mitologia antiga e dos semideuses, nasceram justamente a partir dessas memórias distorcidas. Mas o preço da desobediência não demorou a se revelar. Os Nefilim, com seu apetite insaciável, começaram a devorar tudo. Homens, animais e, no auge da sua depravação, até uns aos outros. O sangue da terra clamou aos céus, e o Criador, em sua ira justa, decretou o fim daquela era. O dilúvio não foi apenas um castigo, foi uma purificação genética. Uma forma drástica de limpar a corrupção que havia se infiltrado no DNA da humanidade. Deus preservou apenas Noé e sua família, que são descritos como perfeitos em suas gerações. Isso não significava perfeição moral, mas sim pureza de sangue. Eles eram o último elo intacto da criação original, a linhagem que não havia sido contaminada. Mas a pergunta que fica é: será que essa corrupção desapareceu para sempre? Ou ela foi apenas adormecida, aguardando o momento certo para retornar? Jesus nos deixou um alerta que ecoa até hoje. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Essas palavras são um aviso direto para a nossa geração. Nos dias de Noé, houve uma mistura proibida entre o divino e o humano. E hoje, a humanidade volta a brincar de ser Deus. Manipulação genética, clonagem, edição de DNA com CRISPR, o avanço da inteligência artificial, o transhumanismo. A ciência moderna revive os mesmos desejos que levaram à queda dos anjos caídos. Será apenas uma coincidência? Ou será o cumprimento de uma profecia antiga? O homem busca o poder de criar vida, de reescrever o seu próprio código de existência. Mas e se esse poder for, na verdade, a reabertura de um portal antigo? E se a manipulação genética for a mesma prática que os vigilantes trouxeram ao mundo antes do dilúvio? O livro de Enoque descreve em detalhes os ensinamentos proibidos que eles deram à humanidade. Semjasa revelou a arte das armas e da guerra. Azazel ensinou o uso de metais e joias preciosas, e como usar a vaidade para corromper o coração dos homens. Baraquel ensinou a astrologia, Cocabel, os segredos das constelações. Outros ensinaram encantamentos, venenos, magias e alquimia. Eles rasgaram o véu que separava o conhecimento divino da curiosidade humana. E desde então, a humanidade nunca mais foi a mesma. O resultado? Guerras, idolatria, impérios erguidos sobre rios de sangue. O mesmo conhecimento que poderia ter elevado o homem
o corrompeu profundamente. E Deus enviou seus arcanjos, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, para deter a rebelião. Os vigilantes foram derrotados e aprisionados nas profundezas da terra, em cavernas escuras, nas sombras do abismo, onde aguardam, acorrentados, até o dia do julgamento final. Mas, e se esses portões estiverem começando a se abrir novamente? E se os sinais da sua libertação já estiverem diante dos nossos olhos? Hoje, vemos uma busca desenfreada por poder, por modificar o corpo humano, por estender a vida indefinidamente, por desafiar todos os limites naturais da criação. Laboratórios que manipulam códigos genéticos com uma facilidade assustadora. Experimentos secretos que tentam fundir o homem e a máquina. O DNA humano, mais uma vez, está sendo reescrito. E se a profecia não for apenas simbólica? E se estivermos literalmente repetindo o mesmo pecado que trouxe o dilúvio ao mundo? Em Enoque, Deus declara que os anjos caídos corromperam toda a carne, inclusive a dos animais. E hoje, a ciência fala abertamente sobre quimeras, criações híbridas entre diferentes espécies. A história está se repetindo diante de nós, mas há algo ainda mais profundo. Os textos antigos sugerem que a batalha espiritual sempre foi travada no sangue, porque, como diz a Escritura, no sangue está a vida. E o DNA é a linguagem que escreve essa vida. A rebelião dos vigilantes não foi apenas moral, foi biológica. Eles tentaram reescrever o plano de Deus no próprio código genético da humanidade. E talvez agora estejamos completando o trabalho que eles começaram. Os sinais estão por toda parte. Fenômenos inexplicáveis nos céus. Avanços científicos sem precedentes que nos deixam ao mesmo tempo maravilhados e apreensivos. E uma geração cada vez mais fascinada pela ideia de ser como Deus. Mas a Escritura adverte. Nos últimos dias, o abismo será aberto, e as forças que estão aprisionadas serão libertas. Quando isso acontecer, o mundo verá novamente o que viu antes do dilúvio. Os antigos deuses, os filhos dos vigilantes, podem retornar. Talvez não em forma física, mas em ideias, em tecnologias, em influências invisíveis que moldam nossa sociedade. O mesmo espírito de rebelião que corrompeu o Éden está mais vivo do que nunca. E ele agora se manifesta nas máquinas, nos laboratórios, nas novas torres de Babel do século XXI. O homem moderno acredita que domina o conhecimento, mas a verdade é que o conhecimento é que o domina. E quando as fronteiras entre o humano e o divino se dissolvem por completo, a profecia se cumpre mais uma vez. O que os vigilantes começaram, o homem moderno está prestes a terminar. E talvez, quando os portões do abismo se abrirem novamente, o mundo finalmente compreenda o verdadeiro significado de como nos dias de Noé. Porque o DNA humano não é apenas biologia, é o campo de batalha do espírito, é o selo da criação divina e o alvo principal da rebelião. Você acabou de atravessar o portal das profecias, mas ainda há muitos segredos a serem revelados. Inscreva-se, compartilhe este vídeo e prepare-se, porque o fim pode estar mais próximo do que imaginamos. Revelações que mudarão para sempre a história da humanidade. Este é o portal das profecias. Entre e descubra o que está por vir.